Eu quero tocar num ponto importantíssimo sobre o espraiar do conflito. Agora há pouco eu anunciei que Israel estava bombardeando a capital da Síria, Damasco. Depois de um longo intervalo sem que esses bombardeios acontecessem, eu quero dizer que isso é muito sintomático. Hoje, o Irã foi acusado pela Ucrânia de interferir no conflito. Os ucranianos estão pedindo 50 anos de sanção para o Irã em relação a muitas e muitas matérias ali no parlamento ucraniano e pedindo que a União Europeia estenda essas sanções também para a sua aplicação. E aqui eu quero tocar em um ponto muito importante. A mídia tem publicado no chamado Ocidente, e até com base nessa acusação que os ucranianos fizeram, um dado em relação ao que chama de uma rota direta do Irã para enviar armas para a Rússia, especialmente dos drones que estão sendo usados em Kiev, basicamente, né, principalmente. E aqui fala sobre o Mar Cáspio. O Mar Cáspio seria um caminho direto entre o Irã e a Rússia e está cada vez mais ocupado com o tráfego de cargas, incluindo prováveis e maciças transferências de armas de Teherã para Moscou. À medida que a cooperação entre os dois países se aprofunda, a rota do Mar Cáspio está sendo usada para mover drones, balas, morteiros e mísseis que o governo russo compra do governo iraniano, para reforçar seu esforço de guerra na Ucrânia. Os dados de rastreamento, inclusive da movimentação marítima, mostram que as embarcações na região estão cada vez mais escuras, sugerindo uma intenção crescente de ofuscar o movimento de mercadorias. No ano passado, essa matéria é muito importante, gente. No ano passado, dados da Lloyd's List Intelligence revelaram um aumento em setembro no número de lacunas nos dados de rastreamento de embarcações do Mar Cáspio. Isso foi logo depois que o governo dos Estados Unidos e da Ucrânia acusou Moscou de adquirir grande quantidade de drones de Teherã no verão passado. O uso de drones iranianos pela Rússia aumentou no outono, inclusive contra a infraestrutura energética crítica na Ucrânia. No início deste domingo, 28 de maio, Moscou lançou seu maior ataque até agora usando drones iranianos, de acordo com a Ucrânia. E aqui, o governo ucraniano promete duríssimas consequências para as ações do Irã. O governo ucraniano, a partir de hoje, tornou público o fato de acusar o Irã de ser parte da aliança da guerra e está dizendo que tomará atitudes diretas contra o Irã. O Zelensky falou a respeito dessa situação, pediu ao parlamento ucraniano que tomasse medidas de sanção e também aos seus parceiros. Nesse contexto, as exportações iranianas via Mar Cáspio, por causa dos países fronteiriços, que não teriam, vamos dizer, nesse momento, a capacidade ou um motivo para fazer uma interdição desse tipo de troca, e aqui eu cito o próprio Azerbaijão, o Turcomenistão e o Cazaquistão, todas as repúblicas soviéticas, ou nações com portos no Mar Cáspio. Então, quer dizer, o que está acontecendo, e aqui corrobora o que eu já vim colocando para os senhores, é que a posição do Azerbaijão é crítica. Porque, por um lado, ele é pressionado por Israel. Daqui 2 dias, o presidente de Israel vai à capital do Azerbaijão com 40 acompanhantes. Disse que muitos deles são ativos de inteligência israelense. Certamente vão cobrar o presidente do Azerbaijão em relação à abertura do Mar Cáspio e da perspectiva de abertura de um acordo que levaria a fronteira norte do Irã para a fronteira sul da Rússia. Ali é o óbice material, do ponto de vista territorial, é o Azerbaijão. E se o Aliyev assina com o Irã e com a Rússia, um projeto que a Rússia diz que vai investir 1,6 bilhão de euros, ele será pressionado por Israel. Se ele não assina, a Rússia e o Irã pressionar. Então a posição do Azerbaijão nesse contexto, eu diria para vocês que é péssima. Porque ele se comprometeu, a partir da agressão contra a República de Artsakh em 2020 e as sucessivas agressões contra a República Armênia também, ao receber material e inteligência israelense, e agora ele se vê numa situação que Israel cobra uma lealdade ou uma reciprocidade, mas os iranianos e os russos o pressionam também. Então o Zelensky está dizendo que o Irã tem culpa no cartório em relação a todos os ataques de drones que a Ucrânia sofre, e que a Ucrânia vai para cima do Irã. Vamos ver que maneira que ele tem de ir para cima do Irã, além dessa retórica e dessas sanções.
Esses ataques de ontem, com os chamados gerânios, ou para alguns são gerânios, para outros são shahid iranianos, porque os gerânios russos, eles são feitos com base na série dos drones iranianos do Shahid 129 e do Shahid 191, né, que são os drones, vocês sabem, são veículos aéreos não tripulados, né, que transportam munições guiadas com precisão, mas também podem ser usadas para vigilância. O Irã está modificando os drones para que as ogivas explosivas possam infligir o dano máximo em alvos de infraestrutura dentro da Ucrânia, de acordo com o relatório investigativo divulgado pela inteligência ucraniana nesse domingo. E quero dizer que eles acusam a Rússia de ter lançado dezenas de drones de fabricação iraniana na Ucrânia durante a última noite, basicamente contra Kiev. Segundo os ucranianos, cerca de pelo menos 60 drones iranianos foram lançados ontem, né? Então, quem está nesse momento dizendo que o Irã está interferindo no conflito é a Ucrânia e também quero dizer para vocês o seguinte, que os ataques, eu não sei se vocês já perceberam isso, os ataques russos contra a Ucrânia, eles estão cada vez mais concentrados na capital, Kiev. E isso deixa para nós aqui uma série de interrogações, né? Seriam plenamente voltados a alvos militares, a infraestrutura crítica, ou teriam também um componente psicológico, né? Eu acho que a gente precisa ver a coisa por esses dois lados. Nós precisamos ver a coisa por esses dois lados, e é fundamental que nós vejamos por esses dois lados.